bom dia. Eu sou Nathalie Nanini e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é sexta-feira, 5 de janeiro, e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Como já é tradição, hoje temos a nossa Agenda do Porto, a primeira do ano. Para debater os principais assuntos que movimentam o setor portuário, o Bom Dia Baixada recebe o vereador de Santos e membro da Comissão de Assuntos Portuários e Marítimos da Câmara Municipal, Lincoln Reis. Lincoln, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Muito bom dia. Bom dia, Nathalie. Bom dia, Wagner. Bom dia a todos os telespectadores. É uma honra estar participando desse programa e falando do nosso porto, né? Nosso porto, nossa joia. E o consultor portuário, Wagner Pereira. Wagner, muito obrigado pela tua participação. Bom dia. Bom dia, Nathalie. Bom dia, Lincoln. Bom dia aos telespectadores. É sempre um prazer poder estar aqui, como o Lincoln disse, falando da nossa joia, né? Nosso porto. Sem dúvida. A partir de agora, você também pode participar do nosso programa através do WhatsApp, que é o 13 988779496, ou pela nossa fanpage no Facebook, Bom Dia Baixada, onde estamos simultaneamente ao vivo. Wagner, na sua opinião, qual é o grande desafio do Porto em 2018, esse ano que acaba de começar? Olha, primeiro é gratificante a gente começar o ano tendo um representante do poder público, né, na bancada. Isso é muito importante, trazer para a discussão os entes públicos, que são, sim, sem dúvida, parte importantíssima nesse processo. Nós temos muitos desafios, né, Nathalie? Mas eu gostaria de ver esse ano, se eu pudesse dizer assim, qual é o maior, a questão da dragagem realmente finalizado, né, resolvido, porque a gente, o ano passado, na verdade, nos últimos 2 anos, vem falando muito sobre esse assunto, sobre as questões de judicialização, as paralisações, que trazem impactos diretos na operação portuária, sim, né, e que eu vejo que a sinalização do poder público foi positiva no final do ano passado, de passar essa gestão para o condomínio portuário. Então, esse é um assunto que, se nós conseguirmos resolver, não vou nem falar dos outros, mas se a gente conseguir resolver esse em 2018, eu vou ficar muito feliz. Vai ser um grande avanço para o futuro das operações do nosso porto. Será que o grupo de trabalho consegue finalizar os estudos, sugerir o modelo e a gente ter... Porque a expectativa é que a gente já começasse 2018 sim, com esse novo modelo, mas os estudos ainda continuam. Será que a gente consegue, pelo menos até o fim desse primeiro semestre, ter implantado e ter passado para a mão da iniciativa privada o que de fato é importante para que o serviço seja feito com qualidade? Sem dúvida. Até onde eu tive acesso às informações, né, do próprio grupo de estudos, a gente tem pessoas como o Mike Seeley que fazem parte, a gente conversa bastante a respeito disso. O grande problema hoje na questão desse estudo é a composição do custo. Parece que existe um percentual do valor que hoje é cobrado na tarifa do portuária para a questão de dragagem que tem outra destinação. Outras destinações. Então teria uma queda de arrecadação para a Codesp. Exatamente. E aí ela precisa, de alguma forma, trabalhar isso, passar esse valor para outras tarifas ou se adequar. Na verdade, eu não gosto de falar de passar esse valor para outras... se adequar, colocar a coisa nos eixos. No seu devido lugar. Então, esse é o ponto que está mais impactando agora no processo, né? O estudo em si, a questão técnica, já foi todo mitigado, já está tudo certo. É mais uma questão mesmo dessa parte financeira que precisa ser finalizada. Que não deveria ter acontecido, né? O que se arrecadou deveria ter sido destinado única e exclusivamente para o serviço da dragagem e não para outros fins. Essa é a função dessa tarifa, era simplesmente 100% para a dragagem, né? Aí, ao longo do tempo, foi se compondo valores ali que foram sendo destinados para outros fins que não dragagem, né? Inadmissível. Lincoln, frente a isso que a gente já começou falando, né? Quando a gente vê que uma tarifa foi criada para um fim exclusivo e foi destinada para outras necessidades. Como é que a comissão pretende atuar em 2018 para tentar ajudar o setor portuário a caminhar melhor? Nathalie, hoje a comissão ela trabalha com audiências públicas, né? Onde eu sempre venho falando e venho debatendo, as pessoas têm que entender como funciona o porto, cidade, para poder também entrar num debate, como é que funciona. Essa tarifa chegou, tem a maioria, 90% da população santista dessa tarifa, que era para ser destinada à dragagem, pessoas não conhecem. As pessoas mal sabem o que é dragagem, né? Muitas vezes. Então, falta um pouco, e eu acredito, o meu presidente, que é o Zequinha Teixeira, que ele é o presidente da Comissão dos Portos,
No ano anterior, em 2017, ele fez diversas audiências públicas, onde trouxe do acidente, que nós vamos pautar aqui logo mais, e trouxe outros assuntos que eu vi lá na Câmara, fica muito vazia, né? Falta interesse? Falta interesse também por parte da CODESP, o pessoal da CETESB e dos órgãos, né? Que precisam também estarem lá para poder debater e mostrar para que fim que é aquilo. Então, eu acho que falta mais transparência e a Comissão dos Portos vai estar trazendo em debate, vai trazer a população, e o Wagner também participou de uma audiência pública com nós lá, e vamos seguir em frente, né? Wagner, por que é tão difícil? As audiências públicas, elas são extremamente importantes para que a informação chegue de maneira correta, para que a população, os órgãos, as entidades, os setores fiquem em sintonia e em equilíbrio com um determinado tema. Por que é tão difícil as pessoas participarem de audiências públicas, especialmente quando a gente está falando de Porto de Santos? Nathalie, falta interesse? Por que falta este interesse? Na verdade, falta um pouco mais de comunicação, melhorar essa divulgação, né? A gente vive uma era digital na qual a informação ela se dissemina muito rapidamente por meio das mídias sociais. Hoje em dia eu coloco em primeiro lugar as mídias sociais, né? Que é onde se repercute mais rápido as coisas. Depois a gente tem mídia televisiva e rádio, né? Que para você fazer essa divulgação. Falta um pouco mais de divulgação em determinados nichos, você levar essa informação para as escolas, que são centros formados, faculdades, você levar essa informação para os bairros através das sociedades de melhoramento, etc., para que todos tenham noção de como funciona essa parte tão importante que é o porto, e não só o porto, mas a indústria, o comércio, enfim, tudo que é de interesse do munícipe. Então, falta um pouco mais de um trabalho de comunicação por parte das prefeituras e de todos os órgãos que têm interesse em ser transparente, né? Então, a partir do momento que você tem uma melhor divulgação, eu acho que você consegue alcançar o povo para que ele possa participar dessas audiências públicas. Eu vou dar um exemplo de uma audiência que aconteceu e que, fora essa do ISS, que nós tivemos, que eu achei assim fantástica, mas por quê? Porque teve uma divulgação ampla, foi a questão das moradias. Teve um impacto, né? E teve um impacto muito grande. Foi a questão das moradias. Em 2016, eu participei de uma audiência pública que discutia a definição orgânica da cidade, onde você teria porto, onde não teria porto, nessas áreas que não seriam mais de acesso de porto, iriam se construir moradias, residências, né? E estava cheio. Por quê? Porque foi feita uma divulgação ampla, era ano de eleição, então assim, tudo conspirou. Eu acho que a informação ela tem que vir independente do ano, do momento, da época. Se ela é de interesse da sociedade, ela tem que ser transmitida para que o povo possa tomar decisão. Vou participar, que hoje acontece muito pouco. Vamos falar um pouquinho do ISS, né? Ele foi votado, ele foi aprovado pelas câmaras tanto do Guarujá, tanto de Santos quanto do Guarujá, e ele passa a valer a partir de abril deste ano. Na tua opinião, quais serão os impactos? O que muda para as empresas portuárias a partir de abril de 2018? Olha, vai ter tempo de se programar? Na verdade, vai ser repassado esse custo. É um ponto, vai ser repassado esse custo nas tarifas de armazenagem, porque não tem segredo, né? Vai ter que se pagar. É mais uma despesa que se criou por os terminais. E essa despesa ela vai ser repassada. Eu vinha conversando com o Lincoln nos bastidores ali a respeito disso, né? Uma mudança dessa, no momento em que a economia está retomando o seu fôlego e a gente precisa muito mais de redução de custos, de incentivos, ela não é bem-vinda. Principalmente porque a competitividade entre os portos nacionais hoje ela é muito grande. Você tem questões tarifárias que fazem com que um cliente escolha sua carga por outros terminais, né? Por outras regiões. A gente tem Pecém, a gente tem Suape, a gente tem Paranaguá, portos que estão bem localizados estrategicamente e que podem oferecer um serviço de qualidade para a linha armadora com um custo menor. Então, isso isso traz, essa questão de custo, traz uma decisão final para o importador importantíssima. Então, assim, vejo, na minha opinião, que essa questão do aumento do ISS deveria ter sido debatida, trazida à mesa, aquelas pessoas que fazem parte, como os terminais, os portos, os despachantes, toda a comunidade portuária, para que uma decisão melhor fosse tomada. Não simplesmente, olha, vamos fazer assim, vai ser tanto e aplica-se, né? Acabou. Principalmente porque o valor ficou igual nas duas margens, ou seja, tirou qualquer possibilidade de um importador ou de um exportador de escolher por que lugar ele vai querer sair. Porque a gente tem que pensar o seguinte, apesar de fisicamente nós estarmos na mesma região, são portos diferentes. É Santos e Guarujá. Exatamente. É só o nome que é igual, né? Só o nome que é igual. Só o nome que é igual.
Lincoln, você votou a favor deste aumento de 3% para 5%. Houve, inclusive, uma reunião com o prefeito, com representantes do setor portuário, pedindo para que esse aumento fosse de 4% e não de 5%, e que fosse aplicado a partir do segundo semestre. Como é que a comissão pretende acompanhar os impactos deste aumento, uma vez que a gente já conversou com diversos especialistas, o Wagner é um deles, e se fala em perda de competitividade, fuga de carga e, em último grau e o mais grave, a questão de falta de emprego. Bom, vamos lá. Primeiro é no meu voto, né? Eu assumi a Câmara Municipal, né, como vereador, eu peguei uma prefeitura, não sei se foi falta de gestão, o que foi, eu peguei ela engessada com a greve do funcionário público e onde não tinha dinheiro para poder estar pagando salários e dando um aumento digno para aquele pessoal. Foi feito diversas reuniões naquela época, né, onde o prefeito colocou que ele teria um orçamento de 2 bilhões e ele recebeu 1 bilhão e 800, né? Então ele colocou isso aí, pautou. A partir do momento que ele veio com o projeto do ISS, ele trouxe o secretário de Finanças para falar com todos da Câmara, todos os vereadores, e colocou para que seria, qual a finalidade. A finalidade que ele trouxe, que ele não teria dinheiro para estar pagando o salário dos servidores, se tirasse do orçamento, para estar fazendo a entrada da cidade. Esse dinheiro do ISS seria do parcelamento do empréstimo que vai ser feito para pagar a entrada da cidade, né? Então, que nem eu sou despachante aduaneiro, né, Nathalie? Eu levo sempre assim, ampla discussão. A armazenagem de hoje no Porto de Santos, quem controla? O município não controla. Eles colocam lá várias tarifas que você desconhece e o vereador e o poder público não entra para poder estar discutindo. Isso aí sim dá desemprego, porque eu tive uma carga, Nathalie, que a pessoa não destinou o container e ficou num terminal que nós não tínhamos a tabela. E acabou pagando-se aí R$32 mil de armazenagem. Então, tabela cheia. E onde eu pagaria num armazém qualquer, 4.500. Nossa! Então, tem coisas que tem que ser trazida para o debate, para a transparência. Teve o terrorismo lá das Torres Gêmeas, né? 11 de setembro. O que fizeram? Taxaram aqui o porto. Colocaram $15 para cada container. E o vereador e o prefeito entrou nessa discussão. Para que é feito esse dinheiro? Para a segurança do porto. Está sendo feita? E aí a gente cai na necessidade e no problema da centralização. Sim, sim. Né? Quando a gente para e pensa que o porto está em Santos, mas que o município recebe o menor percentual, né, de repasse, a gente cai neste problema. Cai nesse. A municipalização seria a saída, Wagner? Uma das saídas, né? A gente precisa ter várias ações no sentido de desengessar a máquina pública, né? Eu particularmente, vou repetir aqui as frases do nosso querido amigo Maxwell Rodrigues, quando ele diz que o Estado ele tem que fiscalizar e legislar, né? E arrecadar, nada mais do que isso. Né? Execução, deixa para o poder privado, porque ele tem a expertise para fazer isso, né? Então, eu acredito que esse aumento foi aprovado, principalmente pelos vereadores, porque é uma questão de números. Olha, precisava fechar o caixa. Precisamos fechar o caixa, precisa ser feito um aumento. Aqui, o que se questiona é, por que não, em vez de aumentar esses valores do ISS, ou pelo menos dar a possibilidade do pessoal que está envolvido falar, o terminal, os despachantes, o pessoal que faz parte da comunidade portuária. Sim. Isso não foi trazido à baila, isso foi simplesmente tomada uma decisão para fechar números. Sim. E cumpra-se. E não está se pensando nos impactos. Felizmente, nós temos uma comissão que vai poder acompanhar isso, que vai poder analisar e ver esses impactos, até para, se for o caso, tomar uma decisão de voltar para trás. Porque... inclusive, a gente entrevistou o prefeito Paulo Alexandre na última sexta-feira do ano, e a primeira pergunta que eu fiz para ele foi justamente a respeito do aumento. E ele disse que ele não se furta de uma nova reflexão se a análise ao fim do ano ou ao fim do semestre mostrar. Que houve impactos negativos e que a fuga de carga, a perda de competitividade e de postos de trabalho
aconteceram. A comissão vai ficar em cima dessa questão. Sim, vamos ficar em cima e vão estar discutindo, né? Porque a comissão, que nem ele falou, nós temos que fiscalizar, né? Fiscalizar o que está sendo feito, o que mandou embora, a empresa X mandou quantos embora. Por quê? Por que mandou embora? Porque o Cubatão já trabalhava com 5%. Santos sempre trabalhou com 5%. Quando o prefeito, o então deputado federal, Beto Mansur, entrou e veio a diminuir de 5 para 3. Então, acontece que entramos nessa crise e o prefeito trouxe que o orçamento está enxuto e não tem como fazer as obras essenciais, necessárias, porque você vê aquele povo da Zona Noroeste sofrendo para poder atravessar, para poder ter o direito de ir e vir. Naquela entrada, que aquele gargalo fica cheio, eu pensei nesse sentido e nessa contrapartida também. Se melhorar, se acontecer alguma coisa assim, muito estranha, de muitas demissões, e o prefeito voltar a debater e recuar, eu acredito que eu fui nessa linha de pensamento, Natália. Wagner, usar os recursos, a arrecadação, para fechar a folha e para pagar empréstimo para obras da cidade. As obras da cidade, elas não são só de responsabilidade do município. Sem dúvida. O município é uma parcela. Sem dúvida. Tem estado e tem governo federal. A minha pergunta se o governo federal continuar engessado da maneira que está, as obras vão se arrastar. Sem dúvida. E esse empréstimo pode virar uma bola de neve. Olha como a questão é preocupante das nossas finanças públicas, né? Está se falando de uma receita que ainda não existe, que se aumentou agora, vai se pegar um empréstimo para se adiantar valores para poder fazer um pagamento que deveria ter sido provisionado, caixa, etc. Né? E que já deveria estar em execução, já deveria estar em execução. Como você bem disse, não é uma questão simplesmente do município. O Estado tem responsabilidade, porque ali aquela é uma rodovia estadual. Sim. Então, na verdade, quem deveria dar esse primeiro passo e sinalizar uma melhora na entrada da cidade seria o governo estadual. Óbvio que o prefeito está preocupado em dar uma melhor qualidade de vida para a população, porque realmente, e principalmente nessa época de final de ano, nós vemos o quão desesperador é para você entrar em a safra está chegando. A safra está chegando. Começa agora em fevereiro, chegar junto com o carnaval. Você tem navio de passageiros chegando para o carnaval. A gente vai ter turista aqui, porque o carnaval esse ano é no comecinho de fevereiro. Pois é. Então, o que me assusta é essa criatividade de ir pelo mais fácil. Né? A gente precisa ter uma gestão pública um pouco melhor no sentido dos recursos. Será que realmente aumentar impostos é a melhor decisão? O que foi tomado de decisão no passado pelo prefeito Beto Mansur de diminuir o custo foi algo que trouxe vários benefícios para o Porto de Santos, porque ele deixou Santos numa competitividade muito boa comparado com os outros... Até porque o custo final daqui é muito alto. É muito alto, né? A gente fala de $200 só de logística para você trazer a carga. Quando você vai trazer uma tonelada de grão, por exemplo, o custo total de transporte fica em torno de $400, mas só entre tirar a carga da sua origem, armazenar ela e despachar no navio. Só que só esse transporte da origem para o porto é $200. É metade do custo, isso é custo Brasil. Custo por quê? Falta estrada, o cara tem que sair mais cedo, uma série de coisas. Falta integração de modais. Falta integração de modais. Então, o que eu vejo é que essa gestão de aumentar simplesmente recursos e não tentar pensar em, por exemplo, melhorar ou tentar reduzir custos que, de repente, não sejam tão importantes na gestão, é o que falta para a gente ter uma aceitação melhor da sociedade. A sociedade já não aguenta mais pagar tantos impostos, né? A gente está chegando... Gente, se a gente for olhar para a nossa história, em Confidência Mineira, por muito menos o povo foi para a rua e lutou pelos direitos. Então, a gente já não aguenta mais pagar tanto imposto. Então, a questão aqui será que aumentar é a melhor solução? Será que não fazer a gestão de 1 bilhão e 800 milhões, que é dinheiro à beça, é dinheiro para dar com pau, não seria melhor? Esse é o questionamento que se faz. Quando você não traz isso para uma discussão, quando você não chama o porto, você não chama o despachante, você não chama o importador para uma discussão dessa, fica tudo às cegas. Ninguém sabe. Por que esse aumento de custo? Será que precisa mesmo? Então, até porque não foi só esse o aumento, não foi, né? Não foi só o ISS, né? Falta uma gestão melhor e, assim, a transparência com esses grupos é o que dá um pouco mais de alento, de esperança da gente ter, por exemplo, uma maior divulgação de se foi efetivo, se não foi, se realmente esse custo é devido ou não. E a gente espera que isso venha à luz. E a fiscalização é extremamente importante, né, Lincoln? Fiscalizar se esse dinheiro
que vai chegar aos cofres com essa nova cobrança, com esse reajuste, vai ser de fato aplicado onde foi destinado, onde foi acordado, inclusive, né? Com os vereadores, com a Câmara de Vereadores. Sim, esse é o ponto, né? Que nem até da dragagem de novo, né? Destinou uma tarifa onde a tarifa não é utilizada para os fins da dragagem. Então, a fiscalização será feita para a entrada do Porto de Santos. Aquele financiamento que foi levado, acordado na Câmara Municipal e colocando aqui no outro gancho, os despachantes aduaneiros e os transportes, eles não entraram nesse aumento do ISS, porque eles não fazem parte do porto, eles ficam na parte da cidade. Então, eles permanecem com os 3%. Pelo menos, né? Não teve um impacto para esse segmento, né? Mais outro impacto onde acarretaria para quem? Para nós, consumidores. Sem dúvida nenhuma. E abrimos espaço para as notícias da região. O VLT ganhou 2 novos trens. Durante a entrega, o vice-governador do estado também anunciou a recuperação da Ponte dos Barreiros, em São Vicente. A reforma vai permitir o início das obras da 3ª fase do veículo leve sobre trilhos. Os novos veículos foram entregues no Centro de Controle Operacional em Santos. O VLT passou a contar com 22 trens em 15 estações. O estado também comprou 4 veículos auxiliares para a manutenção do sistema, tratores de manobra e um caminhão rodoferroviário. Durante a cerimônia, o vice-governador Márcio França assinou a autorização para a contratação dos projetos básico e executivo para a reforma da ponte sobre o Canal dos Barreiros. Esse edital vai permitir com que a ponte seja reatualizada, colocada, reformada e adaptada para poder passar, grudar com a ponte ferroviária e permitir um reforço para que ele passe caminhão e ônibus, que hoje ela não passa. Então o objetivo é fazer com que a própria ponte possa servir de esteio para a passagem do trem do VLT. A recuperação da ponte à tribuna, que liga a parte insular de São Vicente à área continental, dá início à implantação do 3º trecho do VLT. A obra vai beneficiar mais de 100 mil moradores que cruzam a cidade diariamente. Acreditamos aí que no segundo semestre do ano que vem as obras se iniciarão, com 14 novas estações importantes para interligar o centro de Santos a toda a orla e também a São Vicente. Quase um ano a menos de obra, né? Um ano a menos no mínimo. Então foi uma grande notícia. Com o edital lançado, no mês que vem nós lançamos já o edital executivo, do projeto executivo da extensão em si, que é a extensão que vai da ponte da tribuna até Samaritá, que é o primeiro passo para se chegar na área continental e depois chegar na Praia Grande. Quer dizer, é uma sequência que vai seguindo conforme havia se planejado. A grande notícia é que a ponte pôde ser reutilizada. Os técnicos avaliaram que ela está boa para poder ser reutilizada. Como disse aqui o nosso comentarista Wagner Pereira, que essa ponte também seja feita pensando na hidrovia, né? Que é muito importante, extremamente importante. Se São Vicente quer ter uma receita diferenciada, tem que pensar que ali é um ponto de passagem para outros modais que não só o trem. Que não só o trem. E o programa Roda São Paulo, mais uma vez, chegou à Baixada Santista. Pelo 7º ano seguido, moradores e turistas vão poder conhecer as cidades do litoral sem gastar muito. Ao todo, são 16 veículos a serviço da população, 600 lugares por dia. Oportunidade para conhecer belezas das 9 cidades da Baixada Santista. É muito importante essa integração, né, do litoral, você poder ter esse programa que faz com que tanto o turista que está no litoral nesse período, como o morador da Baixada, possa conhecer suas cidades co-irmãs, né? E conhecer não só as belezas naturais, como os atrativos culturais, né? O patrimônio histórico que a Baixada tem, né? Cidades que fazem parte aí do nascimento do nosso país, do nosso estado. Então é muito importante essa integração e é um programa da Secretaria que está na 7ª edição, é um sucesso, mais de 300 mil pessoas já participaram. Então é muito importante essa integração, essa troca de cultura, de história, que também gera emprego, gera renda aqui para a Baixada. As novidades são ônibus e micro-ônibus adaptados para transportar cadeirantes em assentos motorizados. Todos têm acesso à internet grátis. Turismo com conforto, acessibilidade e tecnologia por R$10. A expectativa é atender 30 mil pessoas na região. No verão, onde todo
o Estado se locomove para a Baixada, né? As pessoas da capital, do interior, querem ter acesso às praias, né? Que é um lazer importante para a população. Então, é por isso que o programa sempre começa no litoral, de janeiro a março, para aproveitar esse fluxo de turistas também que está passando aí as suas férias no litoral. Valoriza toda a nossa história, toda a nossa cultura, e o turismo de São Vicente cada vez mais vai ficando ainda mais forte. Desta vez, os passeios começam nesta sexta-feira e continuam até o dia 4 de março. As saídas acontecem de terça a domingo nos 9 municípios da Baixada Santista. A lista completa com o ponto de partida de cada cidade você encontra no Santa Portal. O Roda São Paulo passa por 165 cidades do estado. Mais de 1.000 pontos turísticos já foram visitados em 6 anos. Seria bem legal se a gente conseguisse fazer um Roda Porto de Santos, né? Para integrar a comunidade ao mundo que é o Porto. Seria bem legal, né? E entender, né? Como é que funciona, como é que é uma logística, né? Seria essencial, né? Mas aí estaria dando também um conhecimento para as pessoas, que eu acho que alguns outros órgãos não querem dar esse conhecimento. Então seria primordial ir lá no morro, pegar aquele povo, vamos lá conhecer o Porto, dar uma volta, porque aquele pessoal não tem, na Zona Noroeste, o pessoal não tem o acesso. O que é o Porto, como é que funciona. Aliás, eles veem o Porto como um inimigo, né? O caminhão passa aqui. Como um fator gerador de problemas. O caminhão passa aqui na minha rua, eu não quero estacionamento de caminhão, não quero, isso aqui não... Tira o Porto daqui. Então, não sabe o que o Porto é qual é a importância uma joia, dele, né? Sem dúvida. Para a nossa cidade e para a região, né? Hoje, Wagner, algumas empresas têm esse tipo de projeto implantado, né? Mas não são todas. E isso não é uma política, né? Um projeto que vem a partir de uma visão política de necessidade. Quando eu falo política, eu não falo da política, da política mesmo, porque a raiz da palavra é conhecimento da cidade. Sim. Né? Política é cidade. Falta vontade para que isso aconteça? Como você bem disse, tem algumas iniciativas próprias, né, de alguns Sim. terminais. A gente vê os terminais com projetos para conheça nosso porto e tal, e abrindo isso para a comunidade. Falta sim de novo, né, uma comunicação melhor nesse sentido e do próprio município entender que é importante melhorar essa relação porto-cidade, dando conhecimento. E como se faz isso? Abrindo as portas, pegando programas, passando informação, pegando programas como esse que já existem para que as pessoas vão até o lugar, conheçam o que é uma movimentação de carga, vejam o que é um gate, uma balança. Como o Lincoln disse, tem muitas pessoas que não conhecem, né, mas que são impactadas diretamente pelo porto. E isso traz para elas uma desconfiança quando elas não conhecem. Então, falta, sim, uma iniciativa de políticas públicas no sentido de dar conhecimento. Talvez, por exemplo, a gente sabe que de algumas instituições de ensino que tem na sua grade, mas muito por conta da própria formação, visitações. Né? Mas por que não já começar desde pequeno, trazer os pequenos, escolas públicas para poderem conhecer, né, o que é o Porto? É possível se fazer isso, são temas tão interessantes. Porque muitos pais dessas crianças trabalham no Porto. E as crianças, elas ficam tão impressionadas quando vem um caminhão, quando vem um navio, né? Seria tão bacana a gente poder estender essas políticas para que possa atingir justamente as novas gerações que são quem vão se relacionar com o que vai vir do Porto para frente, né? E precisa vir, né? E precisa vir. A Codesp prevê crescimento nas operações de granéis líquidos, sólidos, especialmente em containers. Você acredita que essa previsão ela é real? Isso vai realmente acontecer esse ano? Sim, vai porque já é uma tendência mundial o transporte de granéis em container, tá? Santos foi acontecendo em Santos um pouco mais devagar, mas ela vai seguir a tendência mundial e vai acontecer sem dúvida nenhuma. A única coisa que me deixa um pouco assim desconfortável é a gente não saber de que forma isso vai acontecer, essa distribuição de carga vai se dar. Por quê? A gente sabe que hoje a distribuição dos terminais, ela desde a ponta da praia até dentro da cidade, nós temos lá granel, container, líquido, químico, ela tá meio bagunçada. Não há uma organização. Não há uma organização. Então, se a gente aumentar muito isso numa matriz de container, a gente pode ter impactos, porque há todo um planejamento para receber isso via roda, via granel, via rodante, né? Então, a gente precisa ter um estudo nesse sentido para ver quais são os impactos que isso pode acarretar, mas que vai aumentar sem dúvida nenhuma. O Porto está preparado para esse aumento? Sim. Tá. Sim. O que falta para o Porto, Nathalie, nós temos terminais bem aparelhados, nós temos terminais usando tecnologia de ponta, de última geração, nós
começamos a ter uma antecipação de informação, falta o melhor planejamento para ver qual é o impacto que esse volume vai trazer e como a gente pode distribuir isso sem impactar a relação porto-cidade. Por quê? A quantidade de veículos que a gente tem aqui na cidade é a mesma. Qual é o grande fator impactante para aumentar isso? São os caminhões que vêm e também essa demanda de, por exemplo, pessoas que vão estar transitando aí em épocas de festa, carnaval, porque etc. Porque nós somos destino turístico, ponto. Ponto. Então, exatamente. Ponto. Nossa cidade, ela tem características portuárias e turísticas, né? Não dá para dizer turismo de negócio e turismo de passeio. Não dá para dizer que é só uma coisa. Então, a gente precisa ter um planejamento, os órgãos envolvidos, a gente tem o Condesb que discute, analisa, a gente tem a Secretaria de Portos, precisa ter um planejamento com todos os entes para que a gente veja esse aumento previsto que a Codesp está divulgando e faça uma análise dessa distribuição de cargas para que o impacto seja menor ao entorno, que esse sim é a função desses entes. É analisar e deixar essa harmonia entre os nichos de negócio da cidade não impactarem na vida do munícipe. Para o segmento aduaneiro, Lincoln, 2018 tem uma perspectiva boa? Eu acredito que sim, né? Esses últimos meses já tiveram, lá no escritório onde eu trabalho, né? Que eu trabalho lá como despachante aduaneiro, lá teve um crescimento devido às festas natalinas, né? Muitas empresas importando vinhos, frutas secas, né? E enfeites de Natal, né? Então, acredito que a partir do momento que passou essa parte festiva, eu acredito que vai ter uma retomada, pois temos muitos clientes de matéria-prima que está querendo trazer e voltar a engrenar essa... A confiança no Porto, e eu pergunto isso para vocês, a confiança no Porto, ela está mantida ou ela está, vamos dizer assim, prejudicada nos últimos tempos? Eu vou te responder em duas partes. Operacionalmente, não há dúvida que o Porto de Santos é extremamente capaz. Haja vista a volumetria de carga que se trabalha e ano a ano há um aumento, né? Agora, segurança jurídica. É isso que eu ia falar. Na parte legislativa é que há um problema, né? A gente tem muitas incertezas, a gente tem custos que não existem num ano, no outro aparecem. Isso tudo traz uma desconfiança daquele que faz a logística para trazer sua carga e escoar pelo nosso porto, né? Então a gente precisa ter um maior cuidado com relação a isso. Credibilidade nós temos. O que nós precisamos agora ter é credibilidade na legislação, credibilidade nas leis e nas pessoas que fazem essa parte, que tomam essas decisões, para que a gente mostre para aqueles que querem continuar trazendo carga por aqui, olha, somos sérios, aqui as coisas não mudam do dia para a noite. Esse é o maior medo do empresário, viu, Nathalie? É a mudança do dia para a noite, são essas, por exemplo, o ISS, essas taxas que mudam. Porque operacionalmente eu não tenho dúvida que Santos continua sendo referência. O que eu vejo, continua mesmo? Aproveitando, o que eu vejo é algumas incertezas, né, que alguns importadores têm, né, com medo dessas taxas que apareçam aí da noite para o dia, falar assim, tem mais uma taxa agora de... Eles se planejam para pagar um custo X e aí a hora que eles vão efetivar a operação, eles percebem o X mais Y. Porque quando você pega uma armazenagem, você olha lá, tem DOC FII, BL FII, Presença FII, aí o cliente fala assim, que tanto FII é esse lá no Porto de Santos? Então, fica essas incertezas. Eu acho que precisa mais organização e transparência. Transparência e organização. Sem dúvida. Chegamos ao último bloco. Mais de 30 clientes da agência da Caixa Econômica Federal, assaltada em dezembro, prestaram queixa ao Procon em Santos. Eles têm medo de ficar no prejuízo por causa da indenização prevista em contrato. Foi a primeira reunião entre o coordenador do Procon, a gerente da agência roubada, que preferiu não aparecer, e um representante de um grupo de clientes. O assalto na agência da Caixa Econômica Federal, no centro de Santos, foi dia 17 de dezembro. Os ladrões permaneceram no prédio durante 7 horas e fugiram com dinheiro e joias. O maior temor é a Caixa não pagar o valor real que tem a joia. Tem o valor real moral, o valor financeiro, né? Que tem o material e tem o valor sentimental também. O patrimônio, é um patrimônio que nós temos. E a Caixa quer pagar simplesmente pelo valor material. O Procon alerta que a indenização prevista no contrato fere o Código de Defesa do Consumidor. A jurisprudência farta no sentido de determinar que a indenização, o ressarcimento do dano material
decorrente do furto, subtração das joias, seja feito de acordo com o valor real do bem e não com aquele valor pré-fixado em contrato pela Caixa. É isso que a gente busca aqui. O órgão já recebeu mais de 30 reclamações. A Caixa Econômica Federal prometeu apresentar o número de clientes prejudicados no próximo dia 8. Com o início das tratativas a partir do dia 15, é um prazo curto, razoável, e então, após isso, se não houver a solução amigável ou amistosa, o registro da reclamação conosco. Nós acreditamos também que numa audiência, numa reunião em continuação que teremos semana que vem, possamos avançar nesse sentido e estabelecer um acordo entre ambas as partes para proteger e beneficiar o consumidor. Em nota, a Caixa Econômica Federal informou que os clientes vão ser indenizados a partir do dia 15 de dezembro. Correntistas que se sentirem prejudicados com assalto podem buscar orientação no posto do Procon Santos, que funciona 15 de janeiro, que funciona no Poupa Tempo. O endereço é Rua João Pessoa, número 246, no centro da cidade. E voltamos com os nossos convidados. Participam do Agenda do Porto de hoje o vereador de Santos e membro da Comissão de Assuntos Portuários e Marítimos da Câmara Municipal, Lincoln Reis, e o consultor portuário, Wagner Pereira. Eu volto esse bloco falando da questão da integração dos modais. A Codesp propôs um primeiro passo, eu acredito, com o projeto hidroviário. Vocês sentem que esse projeto vai, de fato, sair do papel? Esse é um dos outros pontos que eu ia falar dos desafios que nós temos, né? Mas você falou que eu só poderia elencar um, então eu disse que era a dragagem. Sem dúvida, é um grande desafio para o ano. Nós tivemos alguns debates ao longo do ano de 2017 com relação à hidrovia. É um modal muito importante, vai ajudar na questão de relação porto-cidade, porque tira caminhões das vias. Então isso diminui o impacto e traz uma melhor qualidade de vida para o munícipe que está ao entorno do porto, né? Agora, tudo eu falo de planejamento, às vezes pode até parecer chato, mas tem que ter planejamento. A gente acabou de ver aqui na matéria a questão do VLT que vai chegar a São Vicente, né? Será que vão reformar essa ponte pensando na hidrovia? Precisa pensar, né? Precisa pensar. Para não ter que daqui para frente, lá na frente, daqui 1 ano, 2, pensar na hidrovia e ter que fazer uma nova obra e ter mais gasto público. E sem dúvida é o que vai acontecer. Parece que as coisas são feitas com um pouco de descaso com o dinheiro do munícipe, né? Então a gente precisa ter um pouco de visão, e aí é onde entra o planejamento, onde nós queremos chegar daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, para que a gente possa, por exemplo, ter obras como essas que vão ser feitas para o VLT integradas às questões de modais que fazem parte do nosso porto. Então esse é um grande desafio. Vejo que, por exemplo, para você integrar São Vicente, que é uma cidade próxima, você vai ter que pensar nas questões de levantar e suspender as pontes, porque você precisa passar a carga para lá. Claro. Mas espero que a primeira fase, que é levar cargas até a Piaçaguera, ela consiga ser concluída, porque não depende de obras físicas nem nada. E é um projeto extremamente viável, né? Sem dúvida, justamente porque você não precisa ter investimentos, você já pode fazer um transporte por barcaça das cargas que estão na... E há interesse, né? E há interesse, que saem da ponta da praia até Piaçaguera sem fazer nenhuma obra. Por que a gente usa tão pouco o modal hidroviário? Por que a gente insiste nessa opção rodoviarista que foi feita há 50 anos atrás? Porque foi feita há 50 anos atrás, porque faltam políticas públicas, como você disse do exemplo da política de treinamento, né, de educação. Educação é política, é uma política que tem que ser, não no sentido de politicagem de troca, mas no sentido de levar conhecimento às pessoas. Falta uma gestão e um planejamento para levar essa informação mais ampla para toda a sociedade. Então, assim, faltou um pouquinho de política no sentido de resolver esse problema. Eu acredito, Nathalie, que esse projeto ele é viável, porém, trazer em debate, em discussão, até o pessoal do Vira, né? Sim. Eles foram para a Câmara, lá fizeram um ato de repúdio contra o projeto, porque não falaram com ele. A Codesp, eu acho que tem essa mania de trazer o projeto, coloca os projetos e vai enfiar a goela abaixo do povo. Explicar para aquele pessoal do Vira, dos motoristas, dos caminhoneiros, né? Hoje nós temos aí na região uns 7 mil caminhoneiros. Explicar, inclusive, que não vai haver o impacto que eles acreditam, Exatamente. Não vai haver perda Exatamente. de trabalho, como eles acreditam. Isso, que não vai haver perda de trabalho. Muito pelo contrário, dessa mobilidade do Vira. Sim. Que o Vira ele trabalha muito com container vazio, né? Sim. Da margem esquerda para a direita, Cubatão, Santos, São Vicente, faz esse trabalho. Então eles pensam, né?
que vão perder espaço e vão ficar sem emprego. Mas por quê? Não trouxe para conversar, chama o sindicato dos transportadores do Vira, o sindicato, chama eles para vir entender o projeto. Não, noticiou, jogou no jornal, o cara, as pessoas que foram dependem... surpreendidas? Não, vamos para a Câmara. Aí vai na onde? Vamos lá para a Câmara. Vamos para a Comissão de Assuntos Marítimos e Portuários. Vamos para a Câmara. E a gente fica, assim, segurando uma coisa que não era para a gente estar fazendo, e sim para a gente estar legislando, discutindo, debatendo, e não, tem que estar acalmando um lado e conversando com o outro lado, que o outro lado, que é a Codesp, não traz isso abertamente, né? E não há realmente prejuízo para o caminhoneiro, não, né? A gente vê... ano a ano, a quantidade de volume de carga aumentando no porto. Sim. Então, assim, se nós não estivermos preparados para os grandes volumes e principalmente para os grandes modelos de navio que vão trazer muito mais carga no futuro... Maiores, né? Maiores, o que vai acontecer é uma defasagem. Então, é isso que eles precisam entender. Não vai ter braço suficiente para atender uma linha, um navio desse que requer milhares de contêineres rapidamente vazio, num espaço de tempo curto. Então, é importante você ter, sim, uma nova matriz de transporte para que possa compor essa prestação de serviço para as linhas operadoras. É inevitável isso. E no fim da discussão, essa nova matriz pode gerar até mais volume de trabalho para os caminhoneiros. E também mais emprego, gente, Sem porque dúvida. Você vai precisar de gente para poder fazer o transporte dessas barcaças, você vai precisar de terminais para fazer esse controle e você vai precisar de caminhoneiros para fazer transporte intraterminais. Porque, veja bem, você está tirando um volume de carga que estaria rodando via estradas, fazendo balsa, etc., jogando isso para barcaças, mas você vai ter ainda transporte intraterminais, porque cada terminal atende uma linha armadora. Né? Então, esse medo, ele com explicação, como o Lincoln falou, que aí falta a comunicação, falta um plano de comunicação para você explicar esse tipo de coisa, até porque eu ainda não vejo, espero que comece alguma operação em 2018, mas tenho medo de não ver nenhuma acontecer até o final do ano. Estamos em janeiro, vamos ver daqui para frente o que vai acontecer. Talvez nem traga esses impactos para os caminhoneiros agora, no curto prazo. E aí, o ideal é que comece realmente em 2018, porque não há necessidade de investimento, né? É fácil de fazer, é fácil de implantar, só precisa conversar, colocar na mesa e explicar quais são os objetivos, os reflexos e os ganhos, isso, né? Exatamente. Os ganhos, que daí a gente volta a falar da questão da relação transparente porto-cidade. Wagner, está acontecendo um problema recorrente no Porto de Santos, que é falta de combustível, né? A ANTAQ, inclusive, se manifestou que na próxima semana vai fazer uma fiscalização. A Petrobras diz que a situação está regularizada. O setor que precisa dessa regularização diz que não está acontecendo. Esse monopólio que existe precisa ser quebrado. Nathalie, eu não consigo entender como um país que é o Brasil, que é exportador de matéria-prima, né, tem dificuldades para petróleo, né, para poder entregar combustível. Né? Nós tivemos problemas semelhantes no caso da aviação civil, onde faltou também no ano passado combustível e isso afetou diretamente transporte de pessoas e aumentou custos, né, porque você tem que importar e tudo isso é caro. Então, assim, precisa ter uma fiscalização para entender qual é o real problema. O que falta? Falta para a Petrobras alguma matéria-prima que é importada e que por isso está com uma maior dificuldade para entregar a sua produção, aquilo que se vendeu? E falta transparência, porque assim, a gente vê na prática que está faltando combustível e a Petrobras diz que a situação está normalizada. E aí é onde eu quero chegar. Ou está se dizendo que falta combustível, mas não está para se aumentar preço. É aí onde entra o poder público. O poder público entra para fiscalizar esse tipo de abuso ou esse tipo de problema. Não sei ainda se é um abuso, mas realmente... Um problema é. Um problema, sem dúvida, é. Então, é necessário que, nesse ponto, o poder público seja enérgico, transparente e exemplar, para que isso não aconteça mais. A comissão está ciente desses problemas? Estamos cientes e no ato da primeira sessão da Câmara, estaremos protocolando uma audiência para poder verificar o que a Petrobras fala, porque na reportagem ela diz que não falta combustível. Exatamente. E quem reclama é o armador, né? Sim. O armador está reclamando. Eu entrego óleo lubrificante, eu abasteço o navio de óleo lubrificante. O lubrificante, o cronograma ele pediu, a gente vai entregar. Vem do Rio, o nosso óleo lubrificante. Vem lá da refinaria do Rio de Janeiro, lá em São Cristóvão, que eu trabalho com a Ipiranga. Então traz para cá, faz o pedido, não tem problema algum. Tem sim, tem que pedir antecipadamente. Por causa da logística. Fazer toda a logística. Como
o pesado, né, que é o óleo pesado, como se diz, que é o combustível e tudo mais, ele é uma quantidade bem maior. Então, eu acho que, não sei, mas eu acredito que a Petrobras deve estar com alguma dificuldade e não está trazendo a público, né? O que está faltando? É o aditivo que vem da França? O que está faltando? Porque toda essa composição... o planejamento feito pelo armador, ele continua acontecendo. O problema é que quando a solicitação vem, o pedido é negado. É isso que... E aí, ou se não é negado, ele não é atendido em sua totalidade. E aí... abastece pela metade, abastece 80%. É isso que traz um pouco, voltando ainda até ao questionamento do bloco anterior com relação a se nós temos credibilidade, isso é que traz um pouquinho de incerteza, porque o armador ele tem um planejamento e as janelas dele toda definida para quando o navio dele chegar no porto. E aí ele chega aqui, não tem... óleo, bunker para ele abastecer o navio e para ele poder ir embora. E outra, isso acarreta em custos adicionais caríssimos, que são as estadias. Sim. Ele tem que pagar por janela de operação e paga em dólar, é um custo muito alto. Então, assim, não dá para entender. A Petrobras ela tem que vir a público e explicar qual é a dificuldade, como o Lincoln falou. Pode ser um problema ou pode ser uma condição. Então, nós temos que entender o que a Petrobras está acontecendo. A gente tem 3 minutos. Eu não podia deixar de fazer essa pergunta. A gente está num ano político muito importante, né? Temos eleições presidenciais, eleições para deputado, enfim. Vocês acreditam, senador, vocês acreditam que o Porto de Santos vai receber a atenção que merece de quem vai disputar o pleito? Nathalie, eu acredito que o povo santista, ele precisa ir para a urna e votar no povo da sua região. Porque se nós não tivermos se a gente não tiver uma representatividade na Câmara Federal, a gente vai ficar batendo, vamos dar murro em ponta de faca, porque vai vir outros partidos, vai vir outros deputados federais aí que vão querer se apossar dessa pérola que nós temos. Porque, como a gente já colocou aqui, o Porto hoje, ele é politicamente, né? Ele é político. Ele é político. O povo tem que ter consciência, votar no seu candidato da região e trazer essas discussões. Hoje nós temos aí da região, nós temos 3, né? Que nos representam. Então, tem que pegar esses deputados que estão lá, o que foi feito? Quais as ações que foram feitas? Eu vou propor até para o Zé, que é o presidente, para trazer eles, qual a ação que foi feita? Se eles não quiserem vir, vai ser uma transparência com o próprio povo que vai estar lá. Sem dúvida. Eu penso que realmente a gente precisa ter um cuidado muito grande na hora de votar. A gente tem que escolher pessoas que realmente não trabalhem politicamente, mas trabalhem pensando naquilo que é bom para a cidade, né? Acho que vai ter muita promessa de campanha, Nathalie, vai ter sem dúvida nenhuma. Agora, cabe a nós, eleitores, analisar se realmente é factível ou não. A gente tem esse programa aqui que faz a divulgação, outros meios que vêm divulgando o Porto, e a gente pode ver agora se aquilo que o candidato fala, olha, estou fazendo, realmente vai acontecer, porque nós estamos atentos, nós vivemos e participamos do Porto, e nós já estamos cansados de pessoas que falam que vão fazer e não fazem, né? Está na hora agora da gente ter compromisso, porque não basta só o cara chegar na campanha e falar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou melhorar o Porto nisso, naquilo, e aí depois que o cara assume, ele ser o mais do mesmo. Não, ele vai ter, infelizmente, o modelo político que a gente tem aí, ele vai ter que ir contra a maré, ele vai ter que brigar, ele vai ter que se desgastar. Isso é política. E aí... É o pensar no bem da cidade. E né? Reforçando o que o Lincoln falou, temos alguns candidatos que já estão lá, esses candidatos precisam sim mostrar aquilo que fizeram com relação ao Porto. Não adianta chegar lá e falar, estou levantando educação, segurança, tá, e o Porto? E a indústria? E o comércio? Fica a dica. Aonde que acontece, de fato, a geração de emprego e renda. Nosso tempo acabou, eu queria muito agradecer, Lincoln, a tua participação aqui conosco mais uma vez. Tem aqui no Bom Dia Baixada sempre um espaço para a divulgação dos trabalhos da comissão. Muito bom dia. Eu que agradeço a oportunidade dessa bancada aqui maravilhosa, que eu já participei em outro programa. Muito obrigado. Eu que agradeço. Wagner, mais uma vez, muito obrigado pela tua disponibilidade e pelas tuas informações preciosas aí para o nosso público. Nathalie, Lincoln, eu que agradeço a participação e desejar para todo mundo que esse ano seja um ano de consciência, que a gente vote melhor e que a gente realmente traga bons frutos dessa nossa ação para o futuro. Sem dúvida. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Não esqueça de curtir nossa fanpage no Facebook e a nossa página no Instagram e no Twitter. Eu volto na segunda-feira, às 8 horas da manhã. Bom fim de semana.